寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Pablo Escobar tivesse sido presidente da Colômbia? E essa teoria não é uma teoria minha, e sim a teoria de um inscrito. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, beleza? Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, eu creio que dispensa apresentações, né, sobre quem foi Pablo Escobar. Porém, uma coisa interessante é que sim, nos anos 80, né, ele tentou aí se candidatar, né, para ser presidente aí da Colômbia, para ser, né, alguma figura importante, e ele até acabou fazendo parte do Partido Liberal em 1982, mas não foi para frente e ele voltou a cometer crimes, né? Não que ele não cometeria crimes, né? Afinal, esse povo também comete crimes, mas o crime do Escobar é um crime que entre os políticos não é tão aceito assim, ou aliás, por debaixo dos panos apenas. Vou ser apagado aqui. Mas enfim. Então, né, como seria se o Pablo Escobar tivesse virado presidente aí da Colômbia? Enfim, né, vamos dispensar a Primeira e Segunda Guerra, vamos direto aí para, entre aspas, Guerra Fria, né, digamos assim, né, o período da Guerra Fria. Vamos que vamos. Bem, vamos supor aí que em 1978, por aí, né, o Escobar, ele tente uma eleição, né, e lógico, né, que a partir das coisas que ele faz com o dinheiro dos produtos ilícitos, né, como prisões, escolas, áreas urbanas, enfim, né, ele vai sim, de certa forma ali com o dinheiro dele ali, fazendo ali a sua própria infraestrutura, investindo em locais pobres, né? Só que em 1978, beleza, não dá, aliás, né, ele vai criando tentando mais apoio popular, né, mesmo que através da pancadaria. Então, com isso, ele até mesmo meio que, tipo, entre aspas, pacifica, né, as regiões mais violentas ali da Colômbia, né, por outros grupos, como, por exemplo, as próprias Farc, né. Então, ele vai meio que, entre aspas, né, bem entre aspas, pacificando ali as áreas violentas, né, não que ele usasse um método não violento para isso. Mas e com isso aí ele vai tendo aí apoio do povo, né? Porque mesmo que essas pessoas ainda estejam sob um jugo de um traficante, né, querendo ou não, elas vão estar mais seguras, né? Porque o Escobar ia garantir a segurança, contanto que usasse ali como venda. Então, por exemplo, né, ele começaria, né, a ganhar apoio dessas pessoas, começaria também a acusar os Estados Unidos de violar a soberania aí da Colômbia, né, falar que os Estados Unidos quer acabar com os colombianos, né, mesmo papo do Maduro, né, basicamente. Então eles poderiam sim, né, meio que recorrer aí ao Pablo Escobar, né, e ele ter vários apoiadores, inclusive, né, não só de um modo honesto, né, que ele ganharia, né, tipo, duvido muito, mas com o dinheiro que ele tinha, né, ele poderia comprar alguns generais, né, como comprou, poderia comprar alguns outros partidos, né, pessoas que fossem influentes no meio político a acabar votando nele, né.
Então, só por birra de uma oposição. Então, vamos supor aí que em 1980, vamos supor que nesse ano aí ocorra aí as eleições da Colômbia, e ele acabe subindo ao poder. Mas aí também, né, existe aí algumas variantes, né, de como ele pode subir ao poder. Primeiro, ele pode subir no poder, né, entre aspas, né, através da democracia, bem entre aspas mesmo, né, das eleições. Ele vai lá e ele contrata algumas pessoas, né, para vigiar quem vai votar nele, e caso essa pessoa não vote nele, ela sabe que vai de base e a família inteira vai de base, né? Então, sim, ele pode meio que, entre aspas, ganhar através da votação, né, com ameaças. A segunda seria ele comprar juiz, comprar oposição, comprar isso, comprar aquilo, né? Para aí sim evitar a concorrência, ou então até mesmo meio que pagar para um político tal, para um partido tal, acabar não concorrendo e de certa forma aí ele chegar ao poder, né? E também tem um outro método, né, que é através de um golpe de Estado, mas eu acho que eu duvido muito que ele faria isso, pois mancharia a reputação dele, né, acabar se aliando com Farcs, e comprar soldados corruptos, né, para dar um golpe de Estado, mas eu duvido muito, né, porque isso acabaria gerando aí muita violência e ele, ironicamente, né, iria querer a imagem dele afastado aí de grupos e atividades violentas, né. Então, eu acredito que os dois aí seriam mais plausíveis, né, através de uma ameaça ou então até mesmo comprando a oposição. Ok, né? Ele acabou chegando no poder em 1980. Como é que ficariam os países vizinhos? Bem, alarmados, né? Porque o maior traficante de drogas aí da América Latina, se não do mundo naquele tempo, né, chegou no poder. Então basicamente os Estados Unidos, né, já ia mandar os soldados ali ficar esperto ali no Panamá. Ao mesmo tempo em que Brasil, Venezuela, Peru, né, poderia basicamente, aliás, poderiam não, eles iriam mandar soldados ali para a fronteira, a não ser que basicamente o Peru ali com um sendeiro luminoso pudesse aí negociar umas vendas ilegais, né, uma certa aliança entre eles. E como é que funcionaria o governo aí do Escobar? Provavelmente, né, ele obviamente seria rotulado aí como um narco... a Colômbia seria um narco-estado, terrorista, né? Então, muitos países iriam evitar reconhecer ele ou então dialogar com ele. Ele poderia até mesmo ficar isolado, sendo basicamente aí uma Coreia do Norte, né, na América Latina. Mas... muitas coisas iriam acontecer, né? Porque os generais provavelmente, né, os que não fossem corruptos ou então os que abdicassem aí, não curtissem, né, o uso de drogas, fossem realmente honestos, eles iriam sair do exército, provavelmente montar alguma milícia, montar algum grupo de guerrilha. Tá, e aqui não é nem questão ideológica, mas é mais uma questão talvez nacionalista, ou então não aceitar o que aconteceu, né? E com isso até mesmo outros grupos aí, né, de traficantes poderiam acabar fazendo o mesmo, né? Porque saberiam que iriam ser caçados. E o Pablo Escobar, né, poderia até mesmo ter sua própria milícia, afinal, né, o exército, como eu posso dizer, o exército do país, né, o exército colombiano, o exército legítimo, né, o exército regular, isso, lembrei a palavra, eles não iriam poder fazer coisas aí fora dos direitos humanos, então quem iria fazer seria aí a milícia do Escobar. Não que já não fizesse antes. E os generais aí corruptos iam fazer ali uma vista grossa. Então, o que poderia acontecer, né, mais ou menos a partir de 85, 86, seriam esses generais e esses traficantes aí acabarem aí de certa forma começando a dar indícios aí de se rebelar aí contra o governo. Afinal, o governo do Escobar também iria perseguir a oposição, né? E sem contar que o tráfico de entorpecente ali iria estar aí a todo vapor, afinal já seria algo mais legalizado e quem iria prender o cara? Pois é.
Então o negócio começaria a ficar feio, né? Porque a partir do momento em que os generais aí dessem o primeiro passo, né, e começassem a se rebelar contra o governo do Escobar, teríamos aqui algumas probabilidades, né? Primeiro que sim, um conflito civil iria acontecer, né? Os Estados Unidos poderiam mandar alguns conselheiros militares, poderiam pegar alguns militares, treinar eles em Miami e pegar ali outros políticos que vazaram ali em exílio, né, para ajudar com dinheiro. Então, ok, o Brasil e os países vizinhos, né, mandariam um exército na fronteira, porque a partir desse momento iria acontecer um enxame aí de refugiado colombiano, sejam eles outros traficantes, né, ou então até mesmo civis, trabalhadores honestos. Só que ninguém tem bola de cristal e o exército aí teria que fazer alguma coisa, e com isso, né, provavelmente alguns campos na floresta amazônica seriam construídos ali com os campos de refugiados, né? E o exército brasileiro ia estar sempre atento, né? Porque eventualmente uma guerrilha ou outra poderia acabar entrando também. Então pode ser até mesmo que, né, traficantes e guerrilheiros pudessem acabar adentrando e talvez até mesmo se estabelecendo, né, fazendo uma base na Amazônia brasileira, ou então em outros países vizinhos, né? Então, com isso, o negócio começaria a ficar feio, né? Porque problemas internos aqui poderiam acontecer também. Mas eu acredito que, eventualmente, o Exército Brasileiro poderia dar conta, né? Vídeo Operação Traíra, né? Algo do gênero, que a gente deu um pau nas Farc. Então... Mas a partir de 88, né, os generais e os traficantes poderiam sim começar a avançar aí, né, a começar a demonstrar mais conflito e muito provavelmente sim o Escobar iria reagir, iria tentar formar uma milícia popular, né, falando que os Estados Unidos está querendo acabar com a soberania da Colômbia, que quer acabar com o governo democraticamente eleito. Então, e mesmo que tivesse, né, as segundas eleições, o mesmo aconteceria, ele iria se manter no poder. Então, o que poderia acontecer, né, em 1993, que foi quando ele morreu? Vamos lá. Primeiro, não vamos dar cabo do Escobar agora. Aqui tem algumas opções. E quais seriam essas opções? Vamos lá, uma junta entre os países, uma coalizão entre Brasil, Venezuela, Peru, Estados Unidos, através do Panamá, né, e os militares colombianos, ambos fizessem uma invasão ali para tirar o Escobar do poder, o que iria gerar uma guerra, a guerra da América Latina, né, e eventualmente aí o Escobar iria sair do poder, iria acabar por aí, né, procurar esconderijo. O segundo, né, os traficantes poderiam estar mais à frente nessa corrida e basicamente já tentar e planejar o golpe de Estado, porém eventualmente aí a Colômbia iria rachar, né, iria virar um país anárquico, né, iria virar uma anarquia, basicamente uma Somália na América do Sul, sem controle. Os Estados Unidos iria garantir as fronteiras dele, né, o Brasil provavelmente ia ficar alarmado, Venezuela também, né. O terceiro final, que talvez eu acho que seja o mais canônico, né, que os próprios militares, através, né, de uma ajuda indireta dos Estados Unidos, derrubassem o Escobar, ou então o último final, os Estados Unidos e os militares colombianos, né, apenas esses dois players se unissem aí contra o Escobar, e assim que o Escobar caísse, eles iriam colocar um governo fantoche aí, né, pró-Washington no poder da Colômbia. Mas vamos voltar ao terceiro final, né? Por quê? Porque eu acho que uma junta, uma coalizão até seria possível, seria, mas eu não acho que eles iriam avançar muito, né? O Brasil provavelmente ia ficar neutro. Talvez quem poderia se manifestar seria mais ou menos que a Venezuela e os Estados Unidos através do Panamá, né? Mas eu acho que os militares colombianos mesmo que numa sede de poder também
com uma ajuda indireta dos Estados Unidos, né, para os Estados Unidos falar, opa, não violamos a soberania de ninguém, hein? Isso é uma briga interna deles, não temos nada a ver com isso. Então eu acredito que esse seria o final mais correto e o final canônico, né? E mesmo que os militares iriam ser um pouco mais alinhados a Washington, não acho, né, que eles seriam de fato ali manipulados aí por Washington ou coisas do gênero. Mas sim, os Estados Unidos iria elogiar, né, os militares e coisas do tipo. E aí sim, né, independente dos sinais, aí sim iria acabar acontecendo uma caçada ao Escobar. E seria questão de tempo, né, até acharem ele não ia ter um minuto de paz, né, provavelmente, vamos lá, os Estados, a partir do final canônico, né, onde os militares colombianos tiram o Escobar do poder, lógico que ia ter baixa, ia ter sangue, ia ter refugiado, né. Eu acredito que a partir desse momento que aí sim, né, os Estados Unidos iria ter uma certa autorização, né, para entrar e jogar o exército, né, jogar helicópteros, coisas do tipo, né, aí sim para acabar rastreando aí o Escobar e eles aí derem cabo. Mas eu acho que isso iria demorar um pouco, viu? Eu acho que isso poderia acontecer só mais ali para 97, quando muito 99, né? E beleza, como que iria seguir a Colômbia? Bem, a Colômbia iria seguir em uma ditadura em um período militar, né? Provavelmente até 2010 ou 2015, com um forte apoio dos Estados Unidos, né? Só que, independente de quem entrasse ou saísse do poder ali, iria estar sob uma supervisão americana, né? E não só isso, mas também como um medo aí de um novo período militar. Então, tipo assim, os governos que entrassem na Colômbia, né, provavelmente teriam que ter um aval dos militares colombianos e da CIA, do FBI ali, de Washington também, né, para garantir que não estejam envolvidos com coisa errada. A população iria meio que tipo sentir que talvez, né, acabou perdendo o Escobar, né, e tentar fazer alguma coisa, né, o tráfico ali, as Farc e outros grupos seriam caçados ferozmente, né, para evitar que tivesse um novo Pablo Escobar, para evitar que tivesse um outro narcogoverno. Então, acredito que as coisas, né, o exército brasileiro ainda iria se manter firme na fronteira ali, né, com a Colômbia. A Venezuela de Maduro, né, talvez iria se sentir meio pressionado, né, porque as Farc poderia acabar tentando alguma coisa lá, né. Então, novamente, poderia acabar rolando uma outra acusação, né, tipo que os Estados Unidos estão mandando a Farc ali para a Colômbia, né, enfim, coisa do tipo. Mas eu acho que as coisas iriam estar mais estáveis, né? E eu acredito que muito provavelmente, né, todos os partidos iriam evitar ali, né, ter seu nome ali com Escobar ou com alguém que conheceu o Escobar, né? Então, provavelmente aí todos os partidos seriam reformados novamente sob uma supervisão dos militares aí e de Washington. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? Eu estou deixando a thumb aí para quem quiser usar, mas por favor só dê aquele crédito. Comentem aí o que vocês acharam, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Comentem a teoria de vocês aí também, eu demoro, mas eu faço. Me sigam nas minhas redes sociais, meu Insta, TikTok, vão estar todos aí na descrição também, beleza? Quem puder dar aquele apoio eu agradeço, quem puder ver os vídeos tanto do card da descrição eu agradeço também. Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, alguma pessoa se identifica. Inscrito que me pediu essa teoria, espero que vocês tenham curtido de coração mesmo. Beleza? Enfim, falou e fui!